O grande problema hoje da humanidade não é os problemas dessa vida. Entende? As pessoas não... Hoje, principalmente os pregadores, eles pregam que para as pessoas ir na igreja é para resolver os problemas dessa vida, né? Tipo, vem aqui na igreja fazer uma campanha para você realizar os teus sonhos. Mateus 6,30, ele busca em primeiro o reino de Deus. Né? Primeiro o reino. Tipo, tá errado. Não tá errado isso. Porque assim, hoje nós estamos vivos e amanhã nós podemos morrer. Porque a morte, ela nos cerca de todos os lados. Então é por isso que eu hoje, a minha opinião a respeito dessa pregação hoje que tem sido feita dentro das igrejas neopentecostais e pentecostais, eu sou totalmente contra esse evangelho. Porque esse evangelho, ele dá fuga ou um subterfúgio para os pecadores continuar nos seus pecados. E muitos pastores não têm coragem de chegar para as pessoas e colocar essas verdades. Porque eles acham que vai ofender se você dizer para as pessoas que elas precisam de Cristo. Né? Foi a mesma história que eu contei de Moody, né? Ele estava pregando no domingo e ele disse para as pessoas para que aceitassem a Cristo. E as pessoas receosas não queriam aceitar, né? E ele, ao invés de insistir, o que ele fez? Ele disse, então eu vou esperar até domingo para que vocês tomem essa decisão de aceitar a Cristo. Mas o que acontece é que, segundo a história de Moody, é que naquela noite, né, em Chicago, a cidade pegou fogo e centenas de pessoas morreram. Inclusive de pessoas que estavam no culto à noite, ouvindo a palavra de Deus. Mas o próprio pregador, o próprio Moody, ele diz que ele abriu aquela condicional para que as pessoas, digamos, suponhando elas que elas teriam tempo para, no próxima semana, a aceitar a Jesus. E não deu tempo. E elas morreram. Centenas daquelas pessoas que tiveram no culto à noite ouvindo a palavra de Deus, não tiveram tempo para se arrepender. E para onde elas foram? Foram para o inferno. E hoje o papel das igrejas hoje é essa. Eles querem manter as pessoas na igreja, entendeu? Com promessas de facilidade da vida. Deus vai realizar o teu sonho, Deus vai curar tuas enfermidades, Deus vai abençoar a tua vida financeira, entendeu? E o grande problema é que as pessoas estão correndo risco. O risco não é de morrer pobre, não é o risco de morrer sem realizar o sonho dela, de ter a empresa do sonho. O risco é de perecer sem Cristo. E quem morre sem Cristo, meu amigo, é vida eterna no inferno. Então assim, quando eu começo a ouvir hoje esses pregadores, confesso, me dá nojo. E isso provoca o meu espírito, porque assim, as pessoas dizem, mas o cara fica falando coisas para julgar os homens de Deus, os pastores. Não tem. A Bíblia, ela é o raio-x. Quando você quer ver, por exemplo, que uma pessoa está com um problema, uma quebradura, uma fratura, você pega o raio-x, né? Você faz ali a aplicação e ele vai mostrar, ó, aqui tem um problema, aqui tem uma quebradura, aqui tem uma fratura. E a Bíblia, ela é essa máquina de raio-x. Então, você quer ver hoje como está a sua igreja, como está os seus pastores, o seu pastor, como estão os obreiros da igreja, como estão os membros da igreja, é só você abrir a Bíblia e começar a ler. Porque hoje não se lê a Bíblia. Hoje os pastores, eles abrem a Bíblia lá, geralmente eles abrem num texto que favorece, aí eles torcem, eles criam ali digamos, um contexto distorcido para falar aquilo que eles querem ouvir, que o povo quer ouvir. Então a pregação hoje é essa: Deus vai realizar os teus sonhos. Mas adianta Deus realizar os seus sonhos e a sua alma ir para o inferno? Não adianta. Entendeu? O evangelho é objetivo. Deus vai prosperar os teus negócios. Adianta Deus prosperar os teus negócios, a tua empresa, e você perder a tua salvação? Deus vai abençoar a tua família, o teu casamento, vai abençoar isso. Entendeu? Hoje todas as igrejas, a maioria das igrejas, porque isso é um pensamento, eu digo que
eu vou chamar de cultural do nosso tempo, né? É um pensamento cultural do nosso tempo. É uma ideologia. É uma ideologia evangélica. E essa ideologia evangélica, ela está negando a eficácia da palavra de Deus. Entendeu? Quando você abre a sua Bíblia... Ideologia da prosperidade. Ideologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, né? Então, assim, é uma coisa muito banal isso, porque tudo se resume em prosperidade, mas a verdadeira prosperidade não é essa. Porque, assim... A gente sabe que os homens mais ricos do mundo não são cristãos, não creem em Cristo, são ateus. Muitos são até satanistas. Então não tem nada a ver. Agora, quando eu me coloco, por exemplo, em obediência à palavra de Deus, à palavra de Cristo, não é a palavra do pastor, a palavra de Cristo, então essa própria palavra, ela vai trazer bênção sobre a minha vida, né? Aquele que você citou ali, Mateus 6,33, fala: buscai primeiramente o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Então não tem. Agora, o que eles oferecem hoje? As demais coisas. E estão introduzindo heresias, né? E tem mais um detalhe: essas heresias estão sendo colocadas no meio da igreja, e se você hoje combate, fala alguma coisa contra isso, eles chamam você até de anticristo. E aí o que a gente faz? A gente tem que ficar com a palavra. Jesus falou muito, claro, lá em São Mateus 24, que surgiria muitos falsos profetas, falsos cristos, e enganaria muitos. Então você tem que ver que essas duas dimensões, elas são grandes. Muitos falsos profetas e muitas pessoas vão ser enganadas. E por que as pessoas são enganadas? Porque elas não olham para a Bíblia, elas não lêem a sua Bíblia. Elas chegam lá e tudo que aquele padre, aquele reverendo, aquele bispo, aquele pastor falar é o que elas vão acatar. E vão se perder. Porque hoje as pessoas vão à igreja, hoje transformaram as igrejas como centros de coach, motivacional, né? Inclusive tem pessoas hoje que tinha empresa lá no mundão, aí eles faliram e agora montaram empresas de coach, estão por aí pregando coach. Né? Quer dizer, pregando coach não, né? São coaches que estão aí pregando prosperidade, porque isso dá o quê? Isso dá retorno, é uma forma de você ganhar dinheiro. Você pregando vantagem. Isso é um veneno, entendeu? Porque assim, as pessoas são gananciosas. Então quando você joga essa isca, as pessoas mordem, entendeu? Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é a pregação da palavra de Deus. É a pregação de arrependimento. E se as pessoas não se arrependerem dos seus pecados, uma coisa é certa: elas vão ser condenadas e elas irão para o inferno. E o grande dilema é que nós somos uma geração de pastores e obreiros que, em vez de nós resolver o problema da salvação das pessoas, nós estamos fazendo eles 2 vezes filhos do inferno. Porque nós estamos anunciando ele coisas que não foi mandada. Jesus não mandou pregar prosperidade financeira. Jesus mandou pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então é uma coisa automática. Se você se torna um servo de Cristo, automaticamente as bênçãos já virão sobre ti. Elas vão te acompanhar, elas te seguirão. Agora hoje o que eles pregam? Então isso faz com que as pessoas vão postergando a sua salvação. Porque tem pessoas que vão à igreja, eles não vão à igreja porque eles querem Cristo ou querem ser salvos. Primeiramente, eles não entendem isso porque os homens que tinham que anunciar o Evangelho e dizer para elas: se vocês não se arrependerem, vocês vão perecer no inferno. Eles não pregam isso. Isso não é doutrina de medo, mas nós temos que anunciar essas coisas. Eles pregam que se elas virem na igreja e aí cumprir aquelas coisas que hoje nós vemos, toda a igreja, hoje as igrejas inventam umas coisas esquisitas, né? Inventa campanha de prosperidade, do martelo, da rosa, da pedra, do sal, sabe? Virou uma idolatria total. Então as pessoas vão lá e elas começam a praticar isso. E o ser humano, ele geralmente ele tem uma mania de querer, digamos, negociar e tirar vantagem. Tipo assim, se você fala pro cara: ó, você vai trazer R$1.000 aqui na minha igreja, certo? Mas você vai ganhar 10 mil lá na frente. O cara vai se sujeitar a isso. Porque ele tá, olha o que ele está pensando. Eu vou ter vantagem.
Ó, se você pegar todo o seu salário esse mês, você sacrificar aqui na minha igreja, Deus vai te abençoar poderosamente lá na frente. Então ele vai chegar, ele não vai falar, mas ele vai chegar ao pensamento de dizer: eu vou sacrificar todo o meu salário, eu não vou pagar a minha água, eu não vou pagar a minha luz, eu vou passar até dificuldade, mas lá na frente eu vou ter um retorno enorme. Entendeu? Então as pessoas fazem isso. E isso se tornou uma isca. É igual essas empresas de Forex que está nascendo agora, né? Vem lá, você coloca 1.000 aqui, nós vamos pagar 2% por mês para você. Tudo mentira. E a realidade do Evangelho é essa. A realidade do Evangelho é vida eterna ou inferno eterno. Essa é a realidade. É simples. Pregar o Evangelho é isso. É anunciar para as pessoas: se você continuar no teu pecado, tu vai perder tua alma. Tu vai para o inferno. Ah, mas isso é muito forte. Mas essa é a realidade. Essa é a realidade. Não tem outra realidade. E a gente entende que quando a pessoa se converte a Cristo, então as bênçãos vão acompanhar ela. Agora hoje o que coloca-se as bênçãos. E quando você coloca as bênçãos na frente, como o carro-chefe da pregação, o que acontece? As pessoas vão postergando a sua salvação. Porque as pessoas querem bênção, elas não querem compromisso com Deus. Então quando você tira o foco central do Evangelho de anunciar a Cristo, simplesmente você transformou a igreja numa empresa. E é o que estão fazendo hoje. Estão transformando as igrejas, as instituições, em empresas, onde ali eles fazem negócio. Entendeu? Eles fazem comércio. Quando Jesus entra no templo lá em Jerusalém, ele chega e os cambistas e os sacerdotes estão fazendo um negócio dentro do templo. Aí Jesus expulsa eles e fala: vocês estão transformando a casa do meu pai em covil de ladrões. Só que aquela cena lá, você percebe que ela vai se repetir agora no templo de Israel. Não o Israel do judeu, mas o do Israel, que são as descendências dos filhos de Efraim, que são as 10 nações que estão espalhadas pelas nações. Então quando Cristo voltar novamente agora, para, digamos, arrebatar o seu povo e trazer juízo, então ele vai trazer juízo de novo contra o sacerdote desse tempo. Porque eles estão fazendo, né, hoje é comércio, é pessoas criando, tem fábrica hoje de criar vidrinho, marretinha, trombetinha, espadinha, martelinho, altarzinho, entendeu? Estão fazendo um verdadeiro comércio. Agora, se você falar contra isso, os caras vão dizer: nossa, ele está atacando os servos de Deus. Que servo de Deus? São os ladrões, são os corruptos. Estão postergando a toda uma geração que precisa ouvir a verdade. E a verdade é uma só: arrependimento, para que a alma seja salva e livre do fogo da perdição. E o que eles estão fazendo? Eles estão postergando, eles estão amontoando milhares de pessoas dentro dos seus templos, mas ao mesmo tempo eles não estão preocupados com a salvação daquelas pessoas. E muitas daquelas pessoas estão morrendo, estão perecendo dentro das instituições e estão indo para o inferno. Eles pagam pagar as contas. Pagar as contas do templo. Então não adianta nada, isso não é evangelho, isso é um comércio. Eu crio uma empresa e crio uma filosofia, o que hoje o evangelho se transformou numa filosofia. E se você fala, você é contra. Agora eu aposto que alguém ia vir debater comigo dentro da Bíblia, né? Porque hoje quando você chega lá nas igrejas é essa: Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te salvar, Deus vai te fazer isso, Deus vai... Quer dizer, o ser humano de hoje ele já é de natureza egoísta. Se você ler, por exemplo, lá em Timóteo, 2 Timóteo, acho que 4, fala que os últimos dias os homens serão orgulhosos. Então quando fala os homens, ele está falando do contexto social. E os homens serão orgulhosos, avarentos, soberbos, vai citando um monte de coisa. Então a personalidade do ser humano de hoje ela é toda, digamos, inflada pelo orgulho. Aí esse cidadão chega na igreja, em vez dele ser, digamos, trabalhado o seu orgulho, a sua soberba, a sua vida pecaminosa, ele é inflado, porque ali ele vai encontrar uma pessoa que vai ficar falando só coisas boas para ele. Entende? E é por isso que você chega nessas igrejas hoje, pessoas que você é crente é pior do que ímpio, entendeu? E não tem humildade, e aí são soberbos, porque qualquer coisa, olha, se você tocar no ungido de Deus, você tá ferrado, sabe? As músicas do nosso tempo, as músicas gospel do nosso tempo,
elas trabalham exatamente o ego, porque o cara faz uma música, digamos que vai cair bem no ego do ser humano de hoje, que é uma sociedade totalmente egocêntrica, para ele vender CD, né? Por exemplo, vamos citar aquela do Sabor de Mel. Aquela música é um veneno, mas que ela cai bem no meu ego, ela cai, mas ela é um veneno. Quem te viu sofrendo na prova, vão ficar na plateia e vão te ver você lá em cima. Olha, sabe, o orgulho, o culto ao orgulho. Então hoje as igrejas, elas se tornaram, né, as instituições, verdadeiros centros de bajulação ao ego dos homens para arrecadar, digamos, lucros, finanças. Você entende a moral, aonde realmente estamos? Agora vai falar alguma coisa, eles vão dizer, nossa, esse cara está querendo prejudicar o meu negócio, porque é negócio, não é reino de Deus. Hoje as empresas, elas não estão anunciando o reino, elas estão anunciando, são empresas, entendeu? Negócios. Hoje essas denominações, elas se transformaram em empresas de coach que trabalham o ego das pessoas, elogiando as pessoas, entendeu? Em nome de Deus, trabalhando o ego para que as pessoas abram mão dos seus recursos e dão a elas, e não reino. Então hoje a visão não é mais visão de reino, é a visão empresarial. Então hoje as comunidades evangélicas se tornaram em visão empresariais, elas se tornaram em verdadeiras empresas, onde ela vende digamos, um conteúdo que trabalha o emocional das pessoas para arrecadar das pessoas lucros e manterem, crescerem e deixarem ricos os seus líderes. E geralmente quem apoia esses líderes que estão ali nessa base piramidal, geralmente vivem de salários pequenos. A maioria desses pastores, porque quem fica poderoso mesmo é a grande cúpula que está lá em cima, porque a cúpula de baixo ela só geralmente vive com salário lá de como vive qualquer outro ser humano, e muitos deles acabam até desistindo, porque eles vai chegando um tempo que eles vão entendendo essa realidade e acabam desistindo. Mas hoje o conceito não é conceito reino de Deus, mas é conceito empresarial. As igrejas não é mais pregação, não faz mais pregação do reino, mas pregação empresarial. Não é mais visão de reino, é visão empresa. Entendeu? Então é por isso que eles vão te alinhando. Eles vão criando as suas próprias apostilhas, os seus próprios estudos. Você não vê hoje as igrejas onde nós vamos estudar a Bíblia. Então eles criam as suas próprias apostilas, os seus próprios conceitos doutrinários, os seus próprios conceitos filosofal, porque eles alinham, por exemplo, o líder ele tem uma visão. Então se ele pregar a Bíblia, ele vai desvirtuar a visão dele. Então ele precisa fazer que a visão que ele tenha, ela seja contextuada para que ele consiga colocar as pessoas dentro daquela visão para que haja retorno financeiro. E ele exige que quem está ali tem que pregar aquilo que ele prega, porque aquilo dá certo no contexto de uma igreja com visão empresarial. Entende? O retorno, porque visa o retorno. Porque pregar reino é você pregar salvação. E quem é salvo, quem realmente é crente, quem realmente foi convertido pela palavra de Deus, ele vai ter o compromisso de ajudar a obra dele. Mas aí mora mais um outro perigo. Por exemplo, antigamente as igrejas só ofertava aqueles que eram membros da igreja. Você é membro, você dava o seu dízimo, a sua oferta, o seu propósito naquela obra. Mas o que eles fizeram? Eles criaram uma visão facilitada, onde eles conseguem arrecadar daqueles que são os membros, mas eles também conseguem arrecadar daqueles que não são membros, que na verdade é onde está o grande mercado. O cara tem, por exemplo, uma igreja, ele tem lá, vamos colocar aqui, 100 membros. Então ali, digamos que ele tem uma arrecadação de 10 mil por mês, certo? 10 mil por mês. Que não está errado. O membro, o fiel de uma igreja, ele tem que contribuir para o reino de Deus. Mas só que tem um outro mercado que está à parte, que são os visitantes, os que participam, não porque eles querem Cristo. Então ali tem uma fatia de mercado muito grande. Então uma igreja que fatura, digamos, em 100 membros, 10 mil por mês, digamos, ela tem lá um hall de participantes que é muito maior, onde o faturamento dela vai ser muito grande. Então os líderes, os caciques do negócio, eles vão sempre trabalhar para que esse mercado, sabe, mantenha.
e cresce, seja uma coisa crescente. Infelizmente é por isso que nós estamos vendo a igreja totalmente em apostasia. E esse comportamento da igreja hoje moderna, ela vai trazer a presença e a vinda do anticristo. Por quê? A Bíblia diz que há um que seja tirado. E muitas pessoas falam que é o Espírito Santo que vai ser tirado. Não é o Espírito Santo. É a igreja, porque a igreja foi dado a ela um poder espiritual para, mesmo Satanás lutando em todas essas centenas de anos, 2000 anos praticamente, a igreja ela sempre manteve uma autoridade espiritual para conter as forças de Satanás. Mas o que acontece é que a transgressão da igreja hoje ela é tão grande que está sendo roubado. Porque o que tira a autoridade da igreja é o pecado. Entendeu? Então a igreja hoje ela está tão transgredida que ela não consegue mais ter autoridade contra as obras do inferno. Então vai chegar um momento que a igreja não tem mais autoridade, né, no contexto igreja que eu estou falando. Então aí as trevas vão tomar conta do mundo. Então vai ser esse momento que o anticristo virá e vai conseguir emplacar todo o domínio sobre a humanidade. Porque a igreja, novamente, ela perdeu a autoridade. Você veja que a Adão foi dada uma autoridade. E o que ele fez? Ele jogou fora essa autoridade, fazendo o quê? Pecando contra Deus. Aí Cristo vem e resgata essa autoridade novamente e ele dá à igreja essa autoridade espiritual. Só que a igreja, a mulher, a esposa, novamente, ela vai adulterar, ela vai pecar no sentido espiritual e vai perder o domínio. É isso que está acontecendo hoje, em todos os segmentos da igreja. Então, o momento que a igreja totalmente ela entregar isso a Satanás novamente, nesse domínio, essa autoridade, então o anticristo se manifestará para dominar tanto o povo ímpio como aqueles que, digamos que entre aspas, são da igreja, mas não tem. Porque o que faz a força do diabo, o que dá força a Satanás não é o que elimina, o que quebra as forças das trevas, não é fazer uma campanha de 3 dias de jejum, de 2 noites de oração, de levantar 5 horas da manhã para orar, porque tudo isso é louvável, mas o que dá força para a igreja é a santidade. E Satanás trabalha onde? Trabalha na inversão, entendeu? Ele é um inversor, ele inverte tudo. Se Deus faz algo assim, ele vai fazer o contrário. Então ele está conseguindo inverter toda a ordem dentro da igreja. Então a igreja hoje, particularmente, ela está contra a palavra de Deus. E quando ela está contra a palavra de Deus, ela inverteu os valores de Deus, a palavra, então isso dá legalidade para que Satanás entre. Então o que vai trazer a chegada do anticristo vai liberar para que a atmosfera da terra, aceite todo o domínio das trevas novamente, vai ser a igreja que tinha essa autoridade está vendendo isso. Estão comercializando, entende? E é por isso que nós estamos vendo que essa apostasia está acontecendo. A gente parece que a igreja está crescendo em números, em grandes templos, mas não é verdade. Entendeu? Está crescendo em número em grandes templos, só que ela está perdendo a autoridade, porque ela está deixando o pecado. Já deixou, o pecado já dominou a igreja. E o pecado é o que abre os portais para Satanás. Foi o que eu estava falando para você. Os pecados, ele abre os portais para Satanás. O pecado é o que dá energia para que Satanás haja na atmosfera. É por isso que você vê hoje pessoas morrendo, até cristãos, pastores, obreiros se matando com depressão, entendeu? Porque o pecado, aquilo que bloqueava um pouco as forças diabólicas, estão perdendo as forças, porque o pecado da nossa sociedade no contexto geral é tão grande que isso vai abrindo portais, vai dando legalidade para que as forças das trevas vão agindo cada vez com mais domínio sobre a humanidade, porque a igreja perdeu a autoridade. Hoje não existe mais justos. Hoje as pessoas se tornaram verdadeiros hipócritas nas igrejas. Hoje se perdeu a visão, a direção do que é reino de Deus. Você pode pregar prosperidade, pregar cura e expulsar demônio, fazer o cacete que você quiser, mas se você perder a visão de reino, as forças das trevas dominam. E lamentavelmente é esse o caminho. Isso também está profetizado na Bíblia, né? Porque isso vai
vai fazer que Satanás venha agir com mais força e o anticristo venha ganhar total domínio, para que aí venha uma nova intervenção divina, que é a volta de Cristo para aniquilar para sempre. Mas infelizmente nós estamos dentro desse movimento, e nesse momento, e os crentes, os pastores, os obreiros não lêem a Bíblia. É por isso que eu digo para você, meu filho, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, nós temos que orar todos os dias, nós temos que se envolver com o reino todos os dias, porque senão também nós vamos perecer. Só que o grande problema é que nós vamos sofrer, porque com esse domínio das trevas sobre a igreja e sobre o mundo, aqueles cristãos que são verdadeiros, eles vão ser perseguidos, vão ser mortos, vai acontecer tudo aquilo que está lá no Apocalipse, porque nós estamos deixando novamente a autoridade que foi nos dada através de Cristo, entregando ela a Satanás, para ele agir com toda a força e domínio. Felizmente é isso.